Bem-vinda, amada alma, a mais um episódio do Algo Entre Nós, porque tudo que tiver aí enovelado no seu coração, a gente vai criar uma linha muito tênue e muito leve para que você saia deste episódio se sentindo ainda mais no caminho certo. Hoje, especialmente, estou com uma peça fundamental aqui do programa Renovação, que eu já vou passar a palavra para ela se apresentar, mas antes quero introduzir o nosso fantástico tema de hoje: como magnetizar o seu amor recíproco em 10 semanas. Quando as mulheres entram no programa Renovação, existem boas práticas, existem coisas que elas fazem que faz com que elas consigam viver um relacionamento se sentindo verdadeiramente amadas e seguras pela primeira vez na vida, às vezes muito antes das 10 semanas que a gente propõe aqui dentro. E conversando com a Vivi, que vai se apresentar já já, vocês vão ter uma noção aqui de quais são essas atitudes, quais são essas boas práticas que levam as mentoradas do programa Renovação a começarem um relacionamento em menos de 10 semanas. Vivi, seja muito bem-vinda. Gratidão pela presença aqui comigo neste episódio muito importante. Oi, Fê. Muito obrigada. Bom, meu nome é Vitória. A Fê me chama de Vivi, então eu dei esse direito aí para ela. Eu sou especialista na metodologia do programa Renovação e treinadora das mentoradas durante o processo das 10 semanas. Muito lindo, Vi. E me conta aí, eu quero começar já com você. O que você percebeu em todos os nossos casos de sucesso, em todas as histórias das mulheres que começaram a viver um relacionamento de amor recíproco e que se tornou sustentável com o passar do tempo? O que foi a grande questão, assim, que elas abordaram ou alguma coisa que elas fizeram, alguma atitude que elas tiveram em relação a você, em relação a mim, em relação ao programa? Como você enxerga? Intimidade comunicativa entre a gente, que está do lado de cá, entre aspas, prestando esse serviço para elas, e elas que confiam na gente e estão super abertas, se entregam totalmente, falam tudo. Quanto mais eu vejo que tem comunicação, que tem essa intimidade comunicativa, né, mais resultados elas têm. E isso quer dizer que sim, você vai ter que escutar muitos áudios e trocar muitas confidências, mas eu acho que quanto mais elas se entregam e se abrem pra gente, mais resultados positivos, e quanto antes isso acontece, mais rápido a gente tem aí esses resultados de sucesso dentro da mentoria. Nossa, excelente! Nem eu tava esperando uma conclusão tão fenomenal assim. Exatamente isso, concordo plenamente, porque se a gente for observar todas as mulheres que começaram ali em 2 semanas, a Tata, a Lu, nossa, tem tantas que foram antes do que a gente imaginava. Elas realmente tiveram muitas conversas comigo e com você através dos áudios ali no chat do treinamento. Não só foram, aí tem o segundo pilar, né, que agora eu vou acrescentar da minha parte também, irem nas mentorias. Porque as mentorias, na verdade, não são sessões com uma guru que sou eu e fica lá todo mundo me ouvindo falar e um monte de gente, 100 mulheres num Zoom. Não. A gente chama de mentoria, mas recentemente eu tô até mudando porque já deixou de ser uma mentoria. É uma intervenção. Então, exato. A mulher fala pra mim qual é o desafio dela, ou eu mostro pra ela qual tá sendo o desafio dela se ela não sabe, pra executar o método naquela semana e pra conseguir fazer o progresso que ela precisa pra chegar na 10ª semana no lugar que ela veio aqui pra chegar. E aí, ali, naquela sessão de intervenção, quando ela se abre pra mim, Fê, meu desafio é esse, ou Fê, está acontecendo isso, eu não sei qual é o meu desafio. A gente faz o consciência, decisão e ação, que é a tríplice aliança mais famosa do programa Renovação. Porque é onde a gente vê a transformação irreversível. Porque aí, Vi, não adianta também falar, mandar um monte de áudio, sem aí vou adicionar uma terceira boa prática, que é saber ouvir, né? Não, aí fala aí sobre isso, que eu acho que é bem importante. Eu sinto, assim, foi o que você falou, né? Não adianta só a gente conversar. Tá num lugar de se colocar na escuta mesmo. A escuta ativa de você confiar naquilo que a gente está passando para elas. Porque o método já foi validado, né? Então, cada vez que a gente
leva para elas um CDA, por exemplo, não questionar, né? Não ficar, mas é que não sei o quê, comigo não funciona. Não, e recentemente a gente até passou por isso, que uma mentorada falou assim, eu não gostaria de ter que fazer isso, mas se for a única saída, o único jeito, tudo bem, eu vou fazer porque eu quero a transformação e eu tô confiando em vocês. E quando elas trazem isso, elas confiam, aí, sem dúvida alguma, a gente tem essa transformação e esse resultado que elas buscam tanto em até menos de 10 semanas, né? Exato. E é importante dizer que a gente sempre conversa sobre como fica mais confortável para a pessoa. E eu acho que esse é o quarto ponto, que também tem a ver com o primeiro que você trouxe de intimidade comunicativa. Quando a pessoa esconde da gente que tá difícil para ela e simplesmente não faz, ou trava, ou para, ou pula, isso vai atrapalhar o processo dela. Então, se a mulher tá com dificuldade, gente, tô com dificuldade de fazer o auto-talk, tô com dificuldade de fazer aquele mural lá do módulo 3, tô com dificuldade de fazer intimidade comunicativa com essa pessoa que eu tô conhecendo agora. E aí, quando ela revela isso pra nós, a gente desenha um novo caminho, uma nova ação. Então, não é que, né, eu concordo muito com o que a Vivi falou, a pessoa tem que ouvir, tem que confiar no que a gente tá falando, porque a gente tem um método comprovado e a gente com certeza vai dar a primeira opção pra você, que é a opção mais viável. Se você não se sentir confortável, você tem que falar. Porque aí a gente vai criar uma nova opção de ação. Né? Em contato, inclusive com você, perguntar, olha, pra você é confortável fazer isso? Não é, não é. Às vezes, a pessoa não quer fazer porque mexe no lugar que tinha que mexer, como é o caso dessa mentorada que a Vivi citou. Ela tinha uma questão de apego muito grande com uma história do passado com um ex. E pra ela aplicar a lei do taoísmo, esvaziar para poder preencher, eu sugeri uma atividade extra. E ela falou, nossa, Fê, vai ser muito desafiador, não gostaria de ter que fazer, mas se não tiver outra coisa, vamos fazer. E é exatamente isso que, complementando o que a Vivi falou, é essencial. É essa confiança na gente, saber ouvir e confiar, que a gente sabe o que é melhor para a pessoa. E aí eu adicionei contestar no sentido de buscar solução. Olha, gente, isso aqui tá desafiador pra mim. Vamos achar uma nova solução? Porque contestar por contestar vai te levar pra 0 lugares. Vai te deixar travada no mesmo lugar, né, Vi? Exatamente. Eu acho que uma coisa que é muito importante também é entender que a gente não dá uma solução, uma segunda opção, assim. A gente passa e analisa caso a caso, dando diferentes soluções para cada mulher e vendo o que é viável, porque cada uma é de um jeito, funciona de um jeito, então a gente está sempre muito atenta a isso também. A gente até vive discutindo isso nas nossas reuniões aí. Fê, eu percebi tal coisa nessa mulher e não adianta, com ela tem que ser assim, com essa outra tem que ser assim. Então, isso que eu acho muito legal também, dessa intimidade que a gente cria com elas, né? E a gente traz exemplos nossos também. Eu acho que isso é muito importante falar, que a gente se abre para elas também. Eu sou rata, entre aspas, da mentoria do programa Renovação desde 2019, né? E foi o método que mudou minha vida, assim, totalmente. Então, eu trago muitos exemplos do que aconteceu comigo, assim. E eu conto, me abro e elas ficam super felizes, assim, porque eu acho que elas se sentem até mais confortáveis de se abrir e de falar, então talvez eu vou tentar pensar desse jeito que você falou, que eu acho que vai dar mais certo. E a gente vai conversando e achando sempre, sempre, sempre o melhor caminho. E outro ponto também de boa prática é 50% elas, 50% a gente. Que tem, de novo, a ver com o primeiro item que você trouxe de intimidade comunicativa, se abrir. Então, coloca pra fora aquilo que você tá sentindo. Às vezes, a Vitória te falou alguma coisa, ou eu falei alguma coisa, você ficou com raiva. Fala pra gente. Gente, esse áudio de vocês aqui me pegou num ponto assim, sensado. Por quê? Será que eu entendi certo? Será que não? Porque a gente tá vivendo um relacionamento. Um trisal aqui. Eu, você e a Vivi. Então, a gente precisa construir uma comunicação transparente, buscando a solução. Então, se dar 50%, dá 50% de você. A gente vai dar os nossos outros 50% aqui, eu e a Vivi, e a gente vai conseguir te levar para onde você quer chegar. Então, realmente ter esse pensamento de se entregar 50%, que a gente vai fazer o restante. O que mais, Vi, que a gente pode trazer aqui de boas práticas? Acho ótimo isso, só complementando o que você falou, porque elas já estão treinando a intimidade comunicativa. Exato. Se ainda não chegou
ninguém, o que é muito difícil quando tem toda essa doação e faz o que a gente fala acontecer, né? Mas eu acho muito legal, porque a gente aprende sempre a se comunicar melhor e isso é super importante, porque nos dá o direito de saber até onde vai o nosso limite e saber que tá tudo bem, eu posso comunicar para aquela pessoa que eu não gostei, que eu não entendi, de uma maneira leve, saudável e sempre buscando a melhor solução. A gente tá sempre aqui aberta para conversar. Isso, perfeito. E aí, antes de passar a palavra para você de novo, eu quero adicionar essa boa prática do foco na solução. Isso é bem importante. Porque a gente sabe que gerar consciência e falar, né? Só mandar áudio geralmente não resolve, porque isso é o que elas fazem nas terapias. Então, eu percebo uma coisa muito importante aqui. Quando elas tratam a gente como se a gente fosse terapeuta delas, geralmente não dá certo. Por quê? Não dá certo, né, num tempo legal para elas, ou que elas gostariam, que seria em 10 semanas. E aí a gente adequa isso. Teve até uma mentorada nossa que, lembra que a gente falou, a Mar, que eu falei pra você, a gente vai ter que intervir, a gente vai ter que falar pra ela que ela tá tratando a gente como nosso terapeuta, e isso tá atrapalhando o processo dela. Então, ela foi ali na 8ª e 9ª semanas que ela atraiu um parceiro realmente interessante, interessado, compatível, comprometido e saudável. Só que era pra ela ter atraído esse parceiro já na 4ª semana. Ela já tava muito pronta. Só que ela ficou fazendo o quê? Decorando o fundo do poço. Ficou falando muito do lado tóxico, falando muito do que estava dando errado, falando muito de sonhos com ex-amores, falando muito de coisas que não tinham necessidade de serem retocadas. Tocar de novo nesse ponto. Você já sabe que o padrão do controle veio por conta da sua mãe. Você já sabe que você tem uma sensibilidade extrema com a agressividade porque sua mãe era agressiva com você. Você já sabe que uma pessoa que te trata de uma forma indiferente vai te tocar no ponto da rejeição. Então pronto. Bom, Fernanda, foi isso, aconteceu isso, ele me engatilhou na rejeição, acabou. E agora o que nós vamos fazer? Então, de novo, CDA, foco na solução, consciência, decisão e ação, tríplice aliança, rumo à transformação irreversível. Então, focar na solução, ao invés de falar sobre o problema, ao invés de ficar gravando 1000 áudios à toa, do nada, pra quê você tá contando isso? Pra tomar uma decisão e pra tomar uma ação? Ótimo, estamos aqui pra te ajudar. Se não for pra isso, se for só pra desaguar, se desabafar, a gente não recomenda. Não é porque a gente não quer ouvir, porque a gente tem preguiça, não. É porque isso aumenta o grau de confusão. E aí você vai atrair pessoas confusas, que foi exatamente o que aconteceu com essa última mentorada, que já tinha acontecido com outras também. E a gente viu acontecendo. E a gente falou pra ela, Mar, você está atraindo pessoas confusas porque a sua comunicação interna está confusa. Olha o tanto de áudio que você manda. Pra que você tá falando disso de novo? Reclamando de uma pessoa que já saiu da sua vida, sabe? Reclamando de coisas da humanidade. Pra quê? Me diz, qual é o objetivo? Aí, o que a gente descobriu? Um outro ponto que eu também vou dizer de boa prática. Ela estava fazendo psicólogo junto com o programa Renovação. Agora eu vou deixar essa pra você falar. Aí a gente aconselha, né? Então, acho que agora tira umas férias. É muito bom. E aí, quando elas escutam e fazem isso também, na hora elas percebem que muda muito. Mas é muito legal a gente comentar também, Fê, eu acho, que muitas mulheres, às vezes, na primeira, segunda semana, entram na mentoria, entram no programa Renovação, fazendo psicólogo juntos, e aí elas mesmas vêm contar pra gente, parei, vi que não tava mais fazendo sentido, não estava me agregando, eu estava perdendo tempo, então eu preferi parar por um tempo. Então eu acho bem legal a gente destacar isso também. Às vezes a gente tem que dar ali um empurrãozinho, mas muitas vezes elas mesmas já percebem que tá na hora de parar. Concordo, exatamente. São raros os casos que a gente tem que intervir dizendo, olha, você tá decorando o fundo do poço, você tá voltando, abrindo todas as gavetas de novo, tá oferecendo até champanhe pra quem quiser vir com você, ficar ali no meio da mesa de centro do seu fundo do poço. Então, não tem necessidade de decorar. A gente precisa saber o que precisa pegar de lá e subir com todos os arquivos necessários que a gente identificou. Olha, isso aqui veio da minha mãe, isso aqui veio do meu pai, olha, isso aqui aconteceu. No meu passado foi assim. Beleza, pegamos as informações cruciais, vamos subir para o lado saudável, para a luz, para o lugar onde tudo é fresco, onde o ar circula, que não é o fundo do poço, e vamos fechar esse fundo do poço para você poder vender esse lote e enriquecer. Entendeu? Em vez de morar no fundo do poço, fecha, vende o lote e fica rica. É essa metáfora que eu uso pare de decorar o fundo do poço, vem aqui pra fora. Você vai precisar fazer sim ações que a gente vai te conduzir, como essa mentorada que estava muito confusa, falando muito sobre o fundo do poço, nós fizemos um combinado com ela. Falou, ação número 1, ação número 2, ação número 3. O que é importante fazer? E uma dessas ações era ela tirar férias da psicóloga.
E aí ela falou, topou, beleza, bora, vamos. E aí ela foi escalando esse fundo do poço. Quando ela chegou do lado de fora do fundo do poço, que a gente chama aqui de lado saudável, que é quando ela estava sendo ela de verdade, ao invés de ser aquele conteúdo do passado que estava designando o futuro e o presente até amoroso dela, ela começou a magnetizar como um imã pessoas em todos os níveis da vida dela, que eram pessoas de mão cheia, que a gente chama, porque tem 5 pilares importantes. Interessante, interessado, compatível, comprometido e saudável. Isso no profissional, isso nas amizades. E claro que aí, no meio desse combo, chegou o relacionamento amoroso, né? Então, exatamente isso. Vi muito bom ponto você ter comentado, que a maioria delas entram na terapia, fazendo psicólogo, fazendo algum outro tipo de abordagem, holística inclusive, e elas decidem sair. As que ficam, a gente consegue perceber, sem elas falarem, às vezes a gente... Peraí, só um minutinho, conta pra nós, você tá fazendo alguma outra coisa, alguma outra abordagem? E geralmente, como a abordagem do programa Renovação é uma imersão, e ela é muito baseada na tríplice aliança, consciência, decisão e ação, quando a mulher usa outras metodologias e outras abordagens, por exemplo, participa de uma outra mentoria de relacionamento, faz um coach de não sei o quê, faz psicóloga, mistura as abordagens, essa mulher tende a ficar confusa e ela cai na armadilha da coelha da Alice, né? Tipo, com um monte de informação na cabeça, com um monte de coisa pra fazer, tem 1000 sessões pra ela ir, a da acupuntura, a do tarô, a da psicóloga, a da pessoa lá quântica e tal. Bom, que tempo que ela tem para realmente sentir que ela está progredindo no programa Renovação e na vida dela? Que tempo que ela tem para ficar em presença com ela mesma? Que tempo que ela tem para observar os mini progressos? Porque eu vou dizer para vocês, o ponto mais importante também, e isso é muito incrível, a gente vai falar da Marina aqui com a sementinha do limão siciliano. Eu vou deixar você contar essa história. Porque uma outra boa prática, quando a mulher está disponível para acompanhar o seu próprio progresso e celebra as pequenas conquistas, ela não está preocupada com o destino final, porque ela tem certeza que ela vai sair daqui vivendo um relacionamento amoroso. Ela não está preocupada no destino final. Ela está desfrutando do processo, reconhecendo cada progresso. E isso é fundamental, porque com um conjunto de progressos, ela chega no resultado final que ela veio buscar. Concorda comigo? Totalmente. Conta aí, a Marina tá sendo lindo, assim, acompanhar. Ela já emocionou a gente várias vezes, né, Fê? Ela se entregou totalmente, assim, com uma segurança e uma certeza de que daria certo. E realmente tá dando. Desde o primeiro direcionamento ali que ela fez, né? Ela já mandou vários áudios super emocionada. E aí, até que chegou o dia do limão siciliano, que ela quis cuidar de algo, quis dar amor para algo, então ela resolveu plantar ali na varanda dela limão siciliano, e ela achou que não ia acontecer nada, que não ia dar certo porque não bate sol, e tinha algumas outras características ali que precisariam ter na varanda para poder nascer, né, dar o pezinho lá do limão. E por mais que não tivesse, ela mandou uma foto pra gente e começou a brotar, e ela teve que comprar mais vasinhos para ir separando. Então, assim, o áudio que ela mandou pra gente quando isso aconteceu foi muito bonito, porque ela falou assim, nossa, isso é uma coisa tão simples e tão, entre aspas, boba, considerada, né, pra muita gente, mas eu me emocionei tanto, eu achei esse processo tão lindo, eu me curti tanto nesse momento, na minha companhia, dando amor pra uma coisa que eu gosto tanto de fazer. Então, nossa, foi muito, muito lindo, assim. Eu lembro que quando a gente viu, a gente ficou super emocionado, e todos os feedbacks que a gente tem com ela, que ela vai trazendo, ela tá sempre muito tranquila, muito em paz, totalmente no lado saudável. Ela eu não vi mais voltar, assim, pro lado tóxico e não conseguir sair. Ela nem pisou mais lá, na verdade. E recentemente, até agora, Natal, festas de família e tudo mais, ela passou por um desafio aí. E ela falou que conseguiu colocar as barreiras dela de uma forma muito, muito saudável, assim. E foi lindo de ver ela contando com uma tranquilidade, uma serenidade do estar no caminho certo e de entender que o amor começa nela, é com ela mesmo, e ela vai pondo as barreiras e vai chegando pessoas prontas para receber isso. Perfeito. E sinto que tem uma coisa aí muito importante também da gente dizer, que é assim, uma boa prática quando a mulher começa a fazer o que a gente tá falando para ela fazer, ela começa a perceber
que o mundo ao redor dela tá mais bonito, tá mais brilhante, tá mais colorido. E as pessoas também. Então, ela reconhece as oportunidades saudáveis e agarra as oportunidades saudáveis, agradece, se emociona com as oportunidades saudáveis. Ela interage com ambientes saudáveis para ela e reconhece esses ambientes e coloca mais vezes esses ambientes na rotina delas. Então, Fê, adoro natureza, adoro praia, adoro trilha, adoro viajar. Como é que eu posso colocar isso mais na minha rotina? Então, vamos colocar aquilo que é saudável na rotina. E, principalmente, nutrir os elos que são saudáveis. Então, chegou uma pessoa que tá saudável para elas, aquelas que... legalzinha essa pessoa aí, mas nada demais, não dão valor pra pessoa saudável, tem mais desafio de atrair uma pessoa saudável amorosamente, porque, claro, é o que eu sempre digo. Primeira coisa, você atrai pessoas para te tratarem do jeito que você se trata. E isso é totalmente ligado a quem você nutre na sua vida. Se você escolhe nutrir pessoas complicadas que desgastam sua energia, e mesmo que você não estiver nutrindo essas pessoas, chega uma pessoa super fácil convivência, super disponível para te encontrar, para conhecer mais você, seja em qualquer âmbito, amizade, trabalho ou amorosidade / sexualidade ali. Você não se abre para essa pessoa, não dá valor para ela, não traz ela para sua vida, não aumenta o número de vezes que você encontra essa pessoa, você está comunicando um código pro seu magnetismo, que é: não me traga mais pessoas saudáveis, porque eu não tô nem aí para elas. Então, eu vejo que todas as mulheres que têm ali entre 4, 5, 6 semanas atraem esse relacionamento de amor recíproco e sustentável, são mulheres que nutriram pelo menos um vínculo saudável em qualquer instância da vida, seja no profissional, familiar ou amizade. Primeiro, porque se você não tem um elo saudável na sua vida prática, você não vai conseguir atrair uma pessoa no nível amoroso, afetivo, sexual, que também seja saudável para você. E para finalizar, exatamente, uma coisa também que eu acho bem interessante de dizer nessa parte de aumentar a quantidade de vezes que você vai nos ambientes que te proporcionam sensações boas. Eu quero colocar um asterisco aí. As mulheres que entram em contato com a natureza ou que sentem a natureza, sabe? Que vão passear e que escutam o barulho dos pássaros, que tiram foto de flor, que veem como a Marina viu Deus numa semente, né? Essas mulheres, elas estão sensíveis para a vida. E quando elas estão interagindo com a natureza, estão sensíveis para a vida, elas deixam a vida tocar mais a alma delas. E isso encandece o magnetismo delas. O magnetismo delas começa a ficar mais poderoso e elas magnetizam a pessoa pronta e saudável mais rápido. Não é verdade? Verdade. Concordo totalmente. E elas começam a buscar muito mais inserir isso na rotina delas, né? De estar em contato com a natureza. Por menor que seja, assim, às vezes não tem como morar num lugar com tanta natureza, mas aí compra uma planta, uma flor, planta isso, planta aquilo. Isso é muito, muito bonito, assim, de ver. E elas se tornam mãe de plantas também, é muito legal. Exatamente isso. Então, meu amor, vou fazer um repassadão aqui em tudo que a gente falou de boas práticas. A primeira que a gente trouxe foi a intimidade comunicativa. Elas se abrirem com a gente, mandarem os áudios, falarem o que elas estão sentindo, falarem tudo que acontece nas primeiras semanas na vida delas. E depois a gente comentou delas participarem, dependendo do plano que elas fecham, né? Da mentoria ao vivo ali comigo, que a gente está chamando de sessão de intervenção, porque é onde eu consigo dar um CDA instantâneo para que elas possam entender qual, a partir dessa consciência que elas estão me trazendo, ou às vezes não estão trazendo a consciência, eu ajudo a gerar consciência, qual é a decisão e qual a ação elas devem executar, que seja simples, que seja de acordo com os princípios e filosofia de vida delas. Então, uma coisa legal de falar também, que esse CDA a gente sempre vai olhar os valores dessa mulher. Então, às vezes a mulher tem uma religião específica e a gente vai considerar isso. Todo mundo é respeitado aqui. A gente levanta todas as bandeiras possíveis da diversidade que existem. Todos os tipos de casais se formam aqui. Casais heteronormativos, casais homoafetivos. São pessoas que têm nanismo, pessoas que são autistas, pessoas que têm TDAH, pessoas que foram diagnosticadas com algum transtorno neurobiológico. Não importa. Essa mentoria é para todas as mulheres que passam pela triagem lá da
da sessão gratuita. Então, o CDA é muito importante a gente fazer ele sempre, e quando você tá ali na sessão de intervenção comigo ao vivo, é muito potente. E aí, eu vou colocar um outro asterisco aqui nessa recapitulação. A Lu, uma mentorada nossa, começou um relacionamento em menos de 4 semanas, e ela nunca foi ao vivo, né, na sessão de intervenção, na mentoria comigo no Zoom. Ela assistia depois, tudo. Então, quando você não consegue ir por conta do horário, você assiste a gravação, isso já vale pra você. E você usa o grupo de treinamento com a Vivi. E aí vai pro outro pilar, de ouvir e confiar. Então a gente vai te dar devolutivas, você tem total liberdade de dizer concordo ou não concordo. Mas, se você for fazer isso, vamos buscar a solução? Porque ficar ali, concordo, não concordo por conta disso, daquilo outro, minha ideologia assim, minha ideologia assada, tá, nós vamos ficar ali de papo de bar. E não é pra isso que a gente tá aqui, né? Não é pra isso que você tá pagando a gente, inclusive. Então, saber ouvir e saber confiar no que a gente tem pra dizer é muito importante, porque isso mostra que a mulher tá com a barreira baixa pra poder aplicar novas coisas. Porque vocês concordam comigo que tudo que a gente tentou fazer sozinho e não funcionou, mostra pra nós que não vai adiantar a gente repetir. Não vai adiantar a gente continuar fazendo aquela mesma coisa que a gente tava tentando sozinha, porque nós não vamos chegar no objetivo. A gente vai precisar fazer alguma coisa diferente, mesmo que isso seja um pouco desconfortável, né? E então, disponível para fazer o que a gente indicar. E caso aconteça algum incômodo, a mulher que fala o que tá desafiador, buscando alguma ajuda nossa, uma solução para melhorar, mudar a prática, mudar a atividade, mudar o que a gente indicou, para que ela consiga executar, é muito importante também. Porque daí ela continua com a gente no progresso e não abandona, não procrastina ou pula o processo necessário de ser feito ali naquele direcionamento específico daquela semana que ela está. Então, seguir as semanas na ordem. E uma coisa que a gente não falou, que também dá pra gente colocar aqui, Vi, é a história do tempo, né? Fazer um direcionamento por semana. Isso é muito importante, porque tem cadência. E não esquecer do caderninho, né? Que eu acho que é muito importante, assim, é imprescindível que você compre um caderno da autocura e anote tudo. Tudo que a gente fala, tudo que é passado nos direcionamentos. Isso faz total diferença. E é algo que você pode usar pro resto da sua vida. Então, é super importante fazer tudo que a gente pede e escrever e decora e deixa sua criança vir aí também. E acho que isso, assim, eu precisava falar também, porque tem muita diferença. As mulheres que fazem um por semana e anotam e mandam foto e questionam. E se tem dúvida, elas ainda anotam ainda no caderno. Perguntar sobre isso, né, Fê? Exatamente isso. Escrever é muito importante. Não adianta ter bloco de notas virtual. Não adianta gravar áudio num grupo seu com você mesma no WhatsApp. Não é assim que se faz o programa Renovação. É caderno, é escrita, é mão livre, é lápis, é caneta, é folha, é real. A sua palavra é real no caderno. Eu posso cortar ela e jogar no vento se eu quiser. A palavra virtual não é tão real quanto a palavra escrita no papel. E isso realmente faz muita diferença. Gratidão por ter adicionado isso aqui, Vi. Porque ter um caderno escrito é essencial. E você ir colocando o seu processo. Eu uso meu caderno da autocura até hoje. Eu tenho ele ali na minha escrivaninha, no meu escritório. Às vezes eu folheio e faço uma retrospectiva e sempre eu aprendo algo. Porque a gente não vai memorizar tudo. E a gente não vai conseguir aplicar tudo. A gente vai tentar e naquele momento daquela semana vai estar dando certo. Mas depois pode ser que a gente esqueça, né? E ter esse caderno realmente ali, tudo documentado, vai te ajudar a dar saltos quânticos sem precisar da gente. E esse é um grande ponto do programa Renovação. Você se tornar mestra de si. Para não precisar ficar pagando o povo mais para te ajudar a resolver sua vida. Entendeu? Pronto. Outro ponto que a gente comentou aqui, se entregar 50%. Então, faça a sua parte, que a nossa a gente também vai fazer. Se você não fizer a sua parte, a gente não tem como te acessar. A gente pode ficar lá te mandando. Oi, que a gente manda, né? Fez o módulo tal? Não fez? O que tá acontecendo? Quer ajuda? Tal? Porque a gente não vai te esquecer. Porque você tá pagando. E a gente quer que você absorva e usufrua do máximo e do melhor. Então, nós não vamos deixar você lá procrastinada, perdida, lá no stand-up, no alto mar. Não, a gente vai jogar uma corda e te puxar de novo.
E só que sempre de uma forma amorosa, delicada, respeitando seus limites. Quando vocês têm alguma doença, alguma questão de família, festividades de final de ano, a gente sempre dá semanas a mais, porque a gente respeita o ritmo de vocês também. Não é que tem que ser uma sangria desatada do tipo, meu Deus, tem que dar resultado em 10 semanas, bora, senão a Fernanda vai ficar aqui atrás de mim, a Vitória também. Não, mas a gente quer que você honre o seu investimento e nós vamos fazer o possível pra você fazer o programa Renovação da forma mais prazerosa, fluida e confortável o possível, certo? Outro ponto que a gente trouxe aqui também, focar na solução. Se você quiser falar de problema e reclamar, não vai funcionar para você o programa Renovação. É quem quer resolver, tá bom? Falei tudo isso agora, desabafei, mas então vamos lá, vamos resolver. O que eu faço agora? Fê, o que eu faço agora? Vi. Outro ponto, não estar em outras metodologias ao mesmo tempo. Seja psicólogo, seja coisas que vão influenciar nas suas ações do programa Renovação, nas suas ações de vida. Se você tá pagando alguém para te ajudar, faça isso uma vez só. Então, ó, vem aqui no programa Renovação, pede um reembolso para outra pessoa ou pausa lá o que você estiver fazendo e faça só uma metodologia. Você sabe por quê? Inclusive, se funcionar, você nunca vai saber se foi o programa Renovação ou se foi aquelas outras 1000 coisas que você estava fazendo. Então, você não vai conseguir replicar o resultado. Por isso, fazer só o programa Renovação é muito importante. E vou dar outro asterisco aqui. Não contar para ninguém. Quando fica contando pros outros que tá fazendo o programa Renovação, te atrasa, tá? Eu já tive várias mulheres que foram contar pra psicóloga que tava fazendo programa de renovação, a psicóloga foi contra e elas saíram da psicóloga. Tipo, pelo amor de Deus, que coisa tóxica. Tá saudável pra mim, que essa mulher tá brigando comigo que eu fui fazer um negócio que, tipo assim, né? Eu acho que as pessoas às vezes podem se sentir engatilhadas, levarem isso pro nível pessoal delas. Tipo, nossa, ela não tá satisfeita com o meu trabalho, foi procurar outro. Concordo, pode ser realmente engatilhador. Mas assim, mais um motivo pelo qual você não precisa ficar contando pros outros, contando pra sua família, contando... Se você quiser contar pra uma pessoa, no máximo, liberada. Agora, conta depois que você fizer o programa Renovação. Né, Vi? Impressionante isso, né, também. Foi. Comigo foi assim, não contei pra ninguém, aí contei só depois, e hoje todo mundo que me conhece, que é muito próximo de mim, sabe e percebe as mudanças, né, que eu tive. Então, que eu mantive de relações saudáveis, é importante fazer esse parênteses, percebe, assim, o quanto mudou. E aí eu sempre indico pra todo mundo. Muito lindo. Programa Renovação. E a gente também colocou aqui reconhecer o progresso, né? Saber que você não vai conseguir chegar aqui e tomar uma pílula mágica. São mini progressos. Se você faz progresso todo dia, de 3 em 3 dias ou de 1 em 1 semana, já tá excelente. Com certeza você vai começar a viver um novo amor em menos de 10 semanas. Celebre as suas conquistas. Perceba o que você tá conseguindo de diferente e realmente desfrute da sensação de ter mudado, mesmo que seja uma coisa boba. Eu me lembro que um dia uma mentorada falou assim pra mim: Fê, eu tinha muita dificuldade de escolher um bolo na padaria, porque tinham vários sabores e eu ficava ali indecisa. Agora eu tô muito mais decidida. Eu já chego, eu já confio em mim, eu já sei que pedaço de bolo que eu quero levar pra casa. E ela falou, é uma coisa muito boba, mas eu tô celebrando essa conquista porque tá muito mais fácil ser eu, tá muito mais fácil viver, tá muito mais rápido, eu tô gastando menos energia emocional e mental. Enfim, então, celebre as suas conquistas, mesmo que elas sejam idiotas, aparentemente. Aí, outros 2 pontos que nós trouxemos aqui foi sobre a sensibilidade em relação à natureza. Eu falei, né, de você trazer o contato com a natureza como algo esplendoroso. Trazer esse olhar para o belo, o sensível de novo. Quando você faz isso, você tá muito mais propensa a conseguir resultados mais rápidos, tá? E outro ponto também que eu coloquei foi de você nutrir os ambientes e as pessoas e as oportunidades saudáveis que chegam, porque você está adestrando o seu magnetismo. Então, importante demais você mostrar para o seu magnetismo, sim para coisas boas, sim para pessoas saudáveis e dar valor para o que é saudável para você. Finalizamos, Vivi? Finalizamos, apanhadão geral. Muito Gostei. bom, também. Gratidão pela sua presença, gratidão pela sua contribuição. Parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo com as nossas mentoradas. E vamos adiante, esperando as próximas. Esperamos que seja você, amada alma, a nossa próxima mentorada. Se você está me ouvindo aqui, toca aqui no link na descrição desse episódio para você agendar uma sessão de descoberta 100% gratuita. Por essa sessão, você passa por uma triagem para a gente entender se o programa Renovação é mesmo para você. E se sim, a gente te passa como seriam esses 5 passos personalizados para a sua questão de vida e para aquilo que você deseja na sua vida amorosa. Então você pode tocar no link e agendar essa sessão de descoberta gratuita, que na verdade é a única maneira que você tem para
tentar entrar aqui na mentoria e ser mentorada por mim, ser treinada pela Vivi no programa Renovação, tá bom? Caso você se perca aqui em algum lugar e não ache esse link, vá no @FezGirassol lá no Instagram e manda uma mensagem. Escutei o episódio seu com a Vivi, quero fazer o programa Renovação, que aí eu vou te passar as instruções para agendar a sua sessão. Um beijo de luz no seu coração, parabéns por ter se priorizado e ter escutado esse episódio. Namastê e até mais.